Bom dia, agora mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que abre a sua tela sempre nas manhãs do final de semana para curtir o nosso Boca no Trombone, se informar, ter as respostas aí da área previdenciária, da área trabalhista, ver os nossos quadros especiais das áreas jurídicas, também a opinião dos nossos parceiros. E, claro, participar, interagir. Está aberta a nossa plataforma, ó, tem o WhatsApp, também tem o nosso perfil nas redes sociais, é o mesmo. É @programa Boca no Trombone, Instagram, Facebook, YouTube. E vá lá e se inscreve agora no nosso canal no YouTube, tem um conteúdo diferente por lá, hein? Aproveite, aproveite. Consultores já estão aqui, já estão plugados. E os assuntos, vocês vão ver agora. Vamos saber o que é atração na manhã de hoje aqui do Boca. Informe sindical com a Fetapergs, falando sobre o tema dos aposentados. O Sindipetro RS traz a visão dos petroleiros e das petroleiras. O Minuto Tributário nos atualiza nas questões fiscais. O Casos de Família aborda respostas aí para a audiência. E o Consumidor em Destaque, também com um tema ligado aí aos direitos dos consumidores. Né? Vamos lá, vamos com todos esses assuntos para essa edição aqui do Boca no Trombone. E, claro, tem a nossa consultoria, a consultoria previdenciária, a consultoria trabalhista, que está com a gente aí no telão, ó, o doutor Marcelo Pereira da Costa, do Pereira da Costa Advogados, e o doutor Pedro Marcon, do Marcon Advogados Associados. Doutor Marcelo, muito bom dia, muito bem-vindo a mais uma edição do Boca. Bom dia, doutor Solano, doutor Pedro, bom dia ao pessoal de casa, é uma alegria estar aqui. A alegria é nossa. Doutor Pedro Marcon, obrigado muito mais uma vez pela sua disponibilidade, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, ao colega doutor Marcelo e a todo mundo que assiste. É um prazer retornar ao programa. Prazer é nosso de receber os amigos aqui em mais uma edição. E as respostas, as perguntas já estão vindo para as respostas dos nossos doutores. O César Vink, lá de Caxias, como ficaria a aposentadoria do servidor público que contribuiu para o Fundo Previdenciário Municipal e, tendo outro emprego, também contribui para o INSS? Terei de escolher entre elas? É a dúvida caxiense lá do César, doutor Marcelo. Bom dia, senhor César. Não, o senhor vai receber as duas aposentadorias. O que acontece é que o senhor vai receber 100% daquela que tiver maior valor e um percentual daquela que tiver menor valor. Tá certo, obrigado, doutor Marcelo. A dúvida agora é trabalhista da Sheila de Pelotas. Ela disse que foi contratada por uma terceirizada para trabalhar na Secretaria Estadual de Educação, né, lá em Pelotas. E a empresa pagou março, alguns dias de fevereiro, e depois apenas o Vale Transporte. E de março até agora mais nada. Não recebeu nem salário de abril, de maio. O sindicato deu uma carta para entrar em greve. Alguns entraram, outros não. E quando foi nos últimos dias, receberam uma carta, ela mandou a cartinha anexa aqui, para finalizar o contrato. Né? Segundo ela, houve humilhação nesses meses, eles estão bloqueados pela empresa, porque eles mandam mensagem e não respondem mais, né? E no telefone desligam. Né? É uma bronca grande essa da Sheila aqui, doutor Pedro. Bom dia, Sheila. Infelizmente é um problema, né? Porque a empresa não está pagando os salários e provavelmente não pagou a rescisão. Então, nesse caso, ela tem que buscar um advogado de sua confiança para ingressar com uma reclamatória trabalhista perante a Justiça do Trabalho e fazer a cobrança desses salários não pagos, das verbas rescisórias, acrescidas da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, que é aquela multa que estabelece o prazo de 10 dias para a empresa pagar a rescisão. Então, ela deve buscar os seus direitos na Justiça. Obrigado, doutor Pedro, doutor Marcelo. A dupla de hoje, para responder as suas dúvidas, vá mandando, vá encaminhando pelas nossas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp. Espaço de opinião. Opinião chegando agora em nome dos aposentados. É o informe sindical número 1 com a Fetapergs. Olá, doutor Solano, senhores telespectadores. Um assunto bastante polêmico, principalmente para os aposentados novos, tem sido a receber propostas de consignado
até mesmo nem recebeu ainda a primeira aposentadoria, primeiro valor do benefício, e já está sendo postado propostas de valores consignados. Então, em função disso, tornou-se necessário a criação do bloqueio do consignado no desconto dos aposentados novos. E isso tem gerado também problema para os próprios aposentados que querem entrar na associação, se tornarem associados para usufruir os benefícios. E aí não pode descontar, ele não pode fazer a sua associabilidade, porque não é permitido desconto ainda. Então já está com a COBAP para que se faça a discussão junto do INSS que a associação não é empréstimo, e sim é um valor que é pago para ser associado, para poder usufruir de todos os benefícios oferecidos para a entidade. Esperamos que seja entendido isso e dê certo, e que o aposentado possa descontar para a associação. Bom fim de semana, um abraço. Um abraço ao presidente José Pedro Kuhn, da FETAPER, que sempre atento, né, às demandas dos aposentados. Vamos com mais consultoria? Consultoria que vai encaminhando dúvidas de previdência e de direito do trabalho para a gente. O Walter, funcionário público estadual, ele é, e a minha esposa é pensionista do INSS. Se eu colocá-la como dependente no estado, ela perderia sua pensão? É a dúvida do nosso telespectador, doutor Marcelo. O Walter. Sr. Walter, pode inscrever a sua esposa e ela não irá perder a pensão por morte que ela recebe. Perfeito. A dúvida agora é trabalhista, da Mari Estela, aqui de Porto Alegre. Quanto se recebe quando se entra em férias? É o salário limpo e mais alguma porcentagem ou só porcentagem? É a dúvida da Mari Estela, doutor Pedro. Bom dia, Maristela. Bom, quando o empregado ele vai sair de férias, ele recebe o salário acrescidos de 1/3 constitucional, que é o terço de férias. E ele deve receber esse pagamento até 2 dias antes do início das férias. Tá certo. Obrigado ao doutor Pedro. Nossa consultoria hoje trabalhista e previdenciária, doutor Marcelo e doutor Pedro Marcon. Ó, agora vou tomar minha aguinha. E vocês aí do outro lado vão assistir o recado da WaterSul, porque água boa é água com sais minerais dos purificadores e mineralizadores da WaterSul. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. E a conclusão é uma só, né? A melhor água é a água que vem da WaterSul com o seu purificador, o seu mineralizador. E além disso, pessoal, além dessa qualidade, você tem um custo muito mais acessível. Comparado às bombonas, a economia é de 700%. Ligue agora e aproveite a promoção de instalação gratuita em Porto Alegre e Grande Porto Alegre. WaterSul, mineralizadores e purificadores de água. Vamos com um quadro especial? Vamos! Quem quer se informar aí sobre tributos? Temos que estar atento, né? Então tá chegando pra gente o nosso Minuto Tributário. Bom dia, Paulo Solano. A Lei Complementar 192 deste ano, 2022, né? E esta lei, o que ela faz? Ela garantia a redução para todas as empresas da cadeia produtiva das alíquotas de PIS e COFINS até o final deste ano. Então, óleo, diesel,
querosene e GLP estariam com as alíquotas reduzidas de PIS e COFINS. A lei, o texto original previa para todas as etapas da cadeia produtiva, então a gente falava de produtoras, revendedoras, transportadoras e o adquirente final. Entretanto, em junho deste ano, veio uma medida provisória, a 1118 de 2022, que limitou o benefício para apenas as produtoras e revendedoras, excluindo então as transportadoras e adquirente final. O que o STF, então, chamado a intervir no feito, através de uma ação, aplicou o princípio da anterioridade nonagesimal e determinou que essa medida provisória ela deve respeitar a noventena, e então ela só passa a ter vigência a partir de 18 de agosto de 2022. Então, até esta data, as transportadoras também podem aproveitar-se dos créditos tributários de PIS e COFINS em razão da Lei Complementar 192 de 2022. A PGFN aqui conseguiu regulamentar uma legislação que já existia desde o início do ano e realizou a primeira mediação do país. Foi envolvendo um caso de imposto sobre serviço, ISS, e uma empresa que estava devedora, e este caso é um exemplo, mas abre oportunidade para qualquer demanda que envolva questões tributárias com o município de Porto Alegre a serem levadas para essa Câmara Mediadora. São duas câmaras que vão julgar esse tipo de processo. Essas câmaras, uma vai cuidar de processos já ajuizados, outras de processos, de casos ainda não ajuizados. Então, independente de ter ou não processo em execução fiscal pelo município, você pode levar a questão para a mediação e já resolver, quem sabe, a bom termo com um acordo. Um ótimo resto de dia e final de semana a todos. Muito obrigado à nossa consultora tributária, a doutora Luciana Pereira da Costa, sempre atenta às modificações legislativas. Vamos com consultoria? Mandando a sua dúvida para a gente pelo WhatsApp, também pelas redes sociais. A dúvida de previdência do Gerson, lá de Santa Cruz do Sul. Em 2019, tinha 22 anos de atividade especial, dentista. Completei 25 anos agora. Posso obter a aposentadoria especial? A dúvida do Gerson, doutor Marcelo. Senhor Gerson, se já estiver com 60 anos de idade ou se completar 86 pontos, somando a sua idade com o seu tempo de contribuição, já pode encaminhar a aposentadoria. Agora, se não se enquadrar nessas hipóteses, procure um advogado especializado para fazer um planejamento do seu benefício. Obrigado, doutor Marcelo. A dúvida agora é do direito do trabalho, do Jurandir. Uma empresa que trabalha como terceirizada tem responsabilidade com os trabalhadores? Doutor Pedro Marcon, a dúvida é do Jurandir. Bom dia, Jurandir. Bom, se o empregador, aquele que assina a carteira, não pagar alguma verba trabalhista, isso for colocado na justiça junto com a empresa terceirizada, o que está se beneficiando dessa mão de obra, ela é responsável subsidiária. O que é essa responsabilidade? Em eventual não pagamento desses créditos em juízo, essa empresa tomadora de serviço vai ficar responsável por pagar esses créditos caso seu real empregador não pague. Certo, obrigado ao doutor Pedro, ao doutor Marcelo, eles seguem conosco. Você pode continuar encaminhando as dúvidas de previdência e de direito do trabalho. Mais opinião, mais informe sindical e agora ele é assinado pelo Sindipetro RS. Bom dia, doutor Solano, bom dia, telespectadores. A Petrobras, a mando do governo Bolsonaro, recolocou à venda algumas refinarias cujos processos de venda não tinham tido sucesso. Dentre elas, a Refap, Refinaria Alberto Pasqualini em Canoas, e os seus terminais de Canoas e de Osório. O governo tenta, de toda forma, se livrar da responsabilidade pelas constantes elevações dos preços dos combustíveis, seja ameaçando de privatizar toda a Petrobras, seja vendendo as refinarias. Mas o povo brasileiro já sabe que enquanto não mexer na política de preços, acabando com essa vinculação direta com o dólar e com o barril de petróleo, continuaremos com esses aumentos. Além disso, tudo que nós denunciávamos que aconteceria no caso de privatização de refinarias já está acontecendo na Bahia.
formação de monopólio regional privado, aumentos sucessivos da gasolina, diesel e gás de cozinha, semanalmente e, na média, os combustíveis mais caros do Brasil. O povo gaúcho não cai nesse discurso de que a culpa dos combustíveis é dos governadores, dos impostos, da Petrobras, como se ela fosse algo independente do governo. Para mudar a política de preços, já que o governo não quer mexer nisso, tem que mudar o governo, e as eleições estão aí para demonstrarmos isso. Por hoje é isso, Dr. Solano. Um bom domingo a todos e todas e até a próxima oportunidade. Obrigado à presidenta do Sindipetro RS, a Miriam Cabreira, atenta às demandas aí dos petroleiros e das petroleiras. Vamos com mais consultoria previdenciária, hoje com o doutor Marcelo Pereira da Costa. Responda, doutor, para o Sidney, qual o tempo para uma revisão de salário no INSS? É a dúvida do Sidney. Senhor Sidney, algumas possibilidades de revisão podem ser requeridas a qualquer tempo, mas a maioria das possibilidades tem um prazo de 10 anos contados a partir do mês seguinte ao primeiro saque. O mês seguinte ao primeiro saque conta 10 anos. Obrigado, doutor Marcelo. Ficar atento, né, a esses prazos aí para poder requerer as revisões. Mais um quadro especial chegando, mais uma área do direito que o Boca no Trombone está atento, é o direito de família. As dúvidas que você manda para a gente, as questões que vão chegando, a nossa consultora, ela responde agora no Casos de Família. Bom dia, doutor Solano. O caso era de uma pessoa que faleceu, deixou bens e entre eles um imóvel. E surgiu então um comprador para esse imóvel e a família então tinha um pouco de pressa na venda desse bem. Como o bem estava em nome de uma pessoa que é falecida, a gente precisa fazer um inventário. E nesse caso a gente tinha herdeiros que estavam num consenso e maiores de idade. Enfim, a gente também pode oferecer a modalidade do inventário judicial e extrajudicial. No caso do inventário judicial, a gente pode pedir para o juiz um alvará, uma autorização para a venda desse bem. Ajuda muito quando todos os herdeiros estão em consenso, né? Essa autorização ela fica mais fácil, mas ainda que não haja consenso, é possível sim que o juiz autorize, desde que a gente consiga comprovar a necessidade da venda desse bem. Às vezes a gente consegue demonstrar que um imposto precisa ser pago, né, que existem dívidas a serem quitadas e esse negócio então ele pode sim ser feito ainda que não haja consenso entre os herdeiros. No caso do inventário extrajudicial, por ele ser mais rápido, a gente consegue fazer essa transferência da propriedade do falecido para os herdeiros de uma maneira mais célere, porque esse inventário às vezes ele demora de 30 a 45 dias, às vezes, se a gente consegue uma avaliação rápida da fazenda. Caso nenhuma dessas opções seja possível, a gente tem a opção de fazer uma cessão de direitos hereditários. Ou seja, o herdeiro ele vai ceder esse direito à herança para aquele interessado no imóvel. E também é possível fazer uma promessa de compra e venda. Desejo a todos um ótimo final de semana. Muito obrigado à nossa consultora, a advogada, a doutora Juliana Noronha. Você tem dúvidas aí do direito de família? Foi essa questão aí que ela tratou durante hoje. A sucessão, a questão de venda e compra de imóvel, mande para a gente, encaminhe o que toca tudo do direito familiar. A doutora Juliana responde nas próximas edições aqui do nosso Casos de Família. Vamos com mais consultoria trabalhista. Hoje recebemos o doutor Pedro Marcon, do Marcon Advogados Associados. A Wanda tem um processo no TST, o Tribunal Superior do Trabalho, há mais de 10 anos. Vou receber esse dinheiro? Está preocupada a Wanda aqui, doutor Pedro? Tranquilize ela, por favor. Bom dia, Wanda. Bom, vamos por partes. Primeiro, a senhora tem que ganhar o processo de forma definitiva, né? Se ele está no TST, provavelmente deve estar pendente de julgamento de recurso, então tem que o Tribunal Superior do Trabalho julgar de forma efetiva, né, este processo, para então, depois do ganho da causa,
a senhora passar para a parte de execução, né? Então, passar a executar os valores do processo, sabendo se a empresa tem ou não patrimônio, e se a empresa não tiver patrimônio, tentar redirecionar essa execução para os sócios. Tá certo. Obrigado, doutor Pedro. Nossos consultores de hoje, doutor Pedro e o doutor Marcelo, área trabalhista e área previdenciária. Tem mais dúvidas? Vá encaminhando para a gente. Você que quer saber, quer entender sobre as demandas do consumidor, olha, na sequência a gente tem consumidor em destaque, tem ainda a consultoria previdenciária, tem a consultoria trabalhista, tudo isso aqui ainda nessa edição do Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. Voltando com o Boca, o seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Vamos com mais consultoria. Vamos lá, você encaminha suas dúvidas do direito previdenciário, do direito trabalhista para o nosso WhatsApp, também nos nossos perfis aí na rede social, né, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Caminho a dúvida de previdência para o doutor Marcelo Pereira da Costa, do Pereira da Costa Advogados. O Wagner, recebo periculosidade na empresa. Ela vem no contra-cheque, mas não está na carteira. Ela pesa para a aposentadoria? É a dúvida do Wagner, doutor. Pesa para a aposentadoria. Peça ao seu empregador um perfil profissiográfico previdenciário, PPP. E aí procura um advogado especializado para já ir preparando essa averbação de período especial. Perfeito. A dúvida agora é do direito do trabalho, do Gilson, lá de Santa Maria. Tem um amigo que é motorista, trabalha com caminhão frigorífico com duas particularidades. O caminhão tem 2 tanques que ultrapassam a 500 litros e a câmara fria trabalha entre 15 a 20 graus negativos. Nesse caso, teria direito à periculosidade e insalubridade? É a dúvida do Gilson, doutor Pedro. Bom dia, Gilson. Me parece que sim, tá? Ele teria direito a receber a periculosidade pelo fato de andar com tanques inflamáveis, né? E a questão da insalubridade pelo contato com agente frio. É claro que esses pedidos passariam por uma perícia na Justiça do Trabalho, que o perito iria analisar o tempo de exposição, todos esses agentes, mas ele não pode receber os dois de forma cumulativa, tá? Então ele vai receber aquilo que for mais benéfico. Sim. Ou a periculosidade dos 30% sobre o salário ou a insalubridade se for em grau máximo ou médio. Tá certo. Mais uma previdenciária, também de Santa Maria, do Roberto. No cadastro do meu INSS estou com sexo feminino. Com isso reduz tempo de idade e contribuição para a aposentadoria. Como altera o cadastro, doutor Marcelo? Procure um advogado especializado ou vá diretamente ao INSS, ou através do aplicativo, ou do Previfone 135, ou diretamente na agência, e regularize seu cadastro para não atrasar o seu processo de aposentadoria no futuro. Tá certo. E mais uma de direito do trabalho do Jefferson. Referente ao dissídio, a empresa pode ficar sem dar a atualização do dissídio? É o que quer saber o Jefferson, doutor Pedro. Bom dia, Jefferson. Não pode. A empresa deve pagar o dissídio, aquele previsto lá na Convenção Coletiva de Trabalho. Inclusive, para os funcionários que têm menos de 1 ano de empresa, deve pagar proporcional, conforme a previsão da Convenção Coletiva. Tempinho para mais duas bem rápidas aqui. O Paulo Roberto, lá de Imbé, tenho platina em toda a perna direita. Será que tem como me encostar? Não tenho carteira assinada. A dúvida do Paulo Roberto, doutor. Apenas se essa platina lhe atrapalha de exercer a sua atividade profissional. Se não atrapalhar, não tem limitação funcional. E uma rapidinha aqui trabalhista da Maria, lá de Quaraí. Trabalho numa firma terceirizada, estou há 2 para 3 meses sem receber, nem os vales estão atrasados. O que faço? É a dúvida da dona Maria, doutor Pedro. Maria, a senhora tem que buscar um advogado de sua confiança e postular em juízo a rescisão indireta do contrato de trabalho, solicitando que a empresa lhe dispense em juízo, pagando todas as verbas rescisórias, além desses salários não pagos.
Tá certo. Agradeço muito ao doutor Pedro, ao doutor Marcelo, por mais uma vez estar com a gente aqui no Boca no Trombone, auxiliando a nossa audiência. Muito obrigado e até uma próxima. Um abraço e até a próxima. Valeu, obrigado, doutor Marcelo e doutor Pedro, os consultores de hoje. Essa turma que está com a gente aqui na TV, está com a gente também na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. O Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes tem muita interatividade e opinião. As consultorias jurídicas, previdenciária e trabalhista respondem ao vivo aos ouvintes, além dos quadros especiais e a participação das entidades, todos os sábados na Rádio Bandeirantes. Copiou? Cole na gente, no RB, na Rádio Bandeirantes FM 94,9, sempre aos sábados, a edição radiofônica aqui do Boca. Você que é consumidor, tem dúvidas? Quer saber, quer entender mais sobre o direito consumerista? Então agora, no ar, o Consumidor em Destaque. Bom dia, doutor Solano. Bom dia a todos e todas que acompanham o programa Boca no Trombone aqui na TV Band. Hoje, no quadro Consumidores em Destaque, vamos falar sobre um assunto que é de extrema relevância para todos os consumidores que possuem plano de saúde ativos ou aqueles também que pretendem contratar um plano de saúde para tratar alguma doença ou enfermidade específica. Em junho de 2022, o STJ finalizou o julgamento do processo, onde se discutia se o rol de procedimentos e eventos médicos previstos pela ANS, ele é um rol taxativo ou ele é um rol meramente exemplificativo, no sentido de que aqueles procedimentos lá previstos, eles são simplesmente uma referência quanto à cobertura de procedimentos pelo plano de saúde, mas que não estão limitados àquilo. Contudo, infelizmente, por maioria dos votos, os ministros decidiram que o rol de procedimentos e eventos da ANS ele é taxativo, fazendo com que os planos deixem de ser obrigados a custear tratamentos que não estejam previstos lá. E impondo ao consumidor a obrigação de, caso queira manter o tratamento pelo plano de saúde, contrate um adicional em seu contrato, faça um adicional em seu contrato ou faça um upgrade. Isso vai acabar onerando demais os consumidores e muitos que estão em tratamento e hoje, por uma decisão liminar que determinou a cobertura de determinado procedimento, ficarão desassistidos ou terão que procurar o SUS. O que se espera com o tempo em relação a isso é que, como já aconteceu em São Paulo, agora no final do mês de junho, início do mês de julho, que essa decisão da STJ sofra uma grande modulação com o tempo. Porque já tem decisões que foram contrárias a essa determinante de plano de saúde faça a cobertura e também se espera que a ANS aumente o rol de procedimentos e assim não deixe o consumidor tão desassistido. Esse foi nosso papo, no quadro Consumidor em Destaque. Até a próxima e um ótimo final de semana. Muito obrigado ao nosso especialista, o Dr. Taysir Elindi. Tem dúvidas do direito do consumo? Você que é consumidor, questões como essa aí dos planos de saúde, mande para a gente pelas nossas redes sociais. Acabou, pessoal. Ponto final na edição do Boca desse domingo. Encontro marcado no domingo que vem, a partir das 8h30 aqui na tela da Band TV. Durante a semana a gente vai conversando aí nas redes sociais, tá certo? Conto você, hein? Até lá!